Olá, e obrigado por se juntar a nós neste episódio. Por favor, fique ligado até o final, onde você poderá ouvir minha entrevista exclusiva com Mandy Matney, a criadora do podcast Assassinatos Murdoch, que é a base para a nova série da Hulu Morte Murdoch e a Família. Mas, sem mais delongas, aqui está o vídeo de hoje. 3. Desaparecido sem deixar rastros. O podcast de True Crime Desaparecido Sem Deixar Rastros foi criado por Payne Lindsay, natural de Kenshaw, Geórgia. O podcast estreou em 2016. Desaparecido Sem Deixar Rastros é uma série documental investigativa em que, na primeira temporada, Payne Lindsay trata do sumiço de Tara Grinstead. No outono de 2005, Tara, de 30 anos, morava em Ocilla, Geórgia. Ela lecionava história na Irwin County High School e, na faculdade, trabalhava para pagar as mensalidades. Tara participou de concursos de beleza, como o Miss Geórgia. Depois que se aposentou das competições, ela conheceu suas alunas que competiam. Ela também era treinadora de líderes de torcida. Em 24 de outubro de 2005, Tara, de 30 anos, não apareceu no trabalho. Tara era muito responsável, então não era do feitio dela faltar e não avisar. A polícia foi chamada para verificar o bem-estar. A casa dela estava trancada e o carro na garagem. No entanto, a polícia encontrou algumas coisas estranhas. No jardim da frente, a polícia achou só uma luva de látex. Havia sinais de luta no quarto. O despertador de Tara estava quebrado no chão, a cúpula do abajur torta e um pé da cama danificado. Só faltavam a bolsa de Tara, as chaves e os brincos que ela usava naquela noite. A polícia determinou que Tara foi vista pela última vez na casa de um conhecido 2 noites antes. Tara e um agente de um grupo estavam ajudando algumas garotas que estavam competindo em um concurso de beleza com a maquiagem delas. No dia seguinte, ela não foi à igreja, algo raro para ela. Na manhã seguinte, foi considerada desaparecida ao não ir ao trabalho. A polícia soube que Tara voltou para casa após ajudar as garotas com a maquiagem porque suas roupas daquela noite estavam em sua casa. Também parecia que alguém, além de Tara, dirigiu o carro dela. O banco do motorista estava ajustado para acomodar alguém mais alto. Também havia barro nos pneus, então a polícia acredita que o carro foi dirigido em uma estrada de terra. Tara não tinha razão para dirigir naquela estrada de terra recentemente. A polícia estava intrigada com o ocorrido com Tara Grinstead, de 30 anos. Uma teoria é que Tara queria desaparecer. Meses antes, o namorado de Tara terminou o relacionamento de 6 anos, deixando-a deprimida. A polícia considerava improvável que ela tivesse decidido sumir. Não havia provas de que ela planejasse fugir da própria vida. Além disso, ela tinha planos e estava ansiosa pelo futuro. Ela havia se inscrito em um programa de doutorado porque queria se tornar diretora. A polícia achou mais provável que ela tivesse sido sequestrada e possivelmente assassinada. A polícia suspeitava que Tara foi sequestrada ou morta e seu corpo removido. O assassino usou a luva de látex que foi encontrada no gramado da frente. DNA pertencente a um homem desconhecido foi encontrado na luva. O DNA foi comparado com os homens da vida de Tara, como seu ex-namorado. Nenhum deles era compatível, então o caso esfriou. Em 2016, 11 anos após o desaparecimento de Tara, Payne Lindsay lançou o podcast Up and Vanish. Lindsay conhecia o caso, porque era um famoso desaparecimento não resolvido na Geórgia. O podcast renovou o interesse pelo caso. No início de 2017, uma mulher chamada Brooke Sheridan entrou em contato com a polícia. Ela contou que, por semanas, seu namorado, Bo Dukes, agia de forma estranha. Brooke afirmou que foi solidária e perguntou várias vezes o que se passava. Ele confessou que ajudou a se livrar do corpo de Tara Grinstead. Bo afirmou que o assassino era seu amigo e ex-colega de quarto, Ryan Duke. Bo Dukes e Ryan Duke têm sobrenomes semelhantes, mas não são parentes. Brooke disse que Bo contou a ela que Ryan o acordou na noite do assassinato. Ele logo contou a ele que matou Tara Grinstead.
Ryan e Bo foram alunos da escola onde Tara lecionava, mas se formaram anos antes do desaparecimento dela. Quando Tara sumiu, Bo e Ryan tinham 21 anos. Bo disse que Ryan contou a ele que Tara o pegou roubando a casa dela. Então, ele a estrangulou até a morte. Depois, ele roubou a caminhonete do Bo e levou o corpo para uma fazenda pecuária da família dele. Brooke afirmou que Ryan sugeriu que Bo era cúmplice, pois sua caminhonete foi usada para mover o corpo que estava na propriedade da família dele. Bo disse que sentiu que não tinha outra escolha a não ser queimar o corpo para evitar ir para a prisão ele mesmo. Em 21 de fevereiro de 2017, Bo foi interrogado. Inicialmente, ele negou saber qualquer coisa sobre o desaparecimento de Tara, mas depois contou à polícia a mesma história que Brooke havia contado a eles. Ele disse que queimaram o corpo por 2 dias, até restarem só cinzas. O levou a polícia até o pomar. Encontraram fragmentos de ossos e dentes, mas eram pequenos demais para testar o DNA. Em 23 de fevereiro de 2017, Ryan Duke, de 33 anos, foi preso. Uma amostra do DNA dele foi coletada e era compatível com o DNA encontrado na luva de látex. Ele foi acusado de homicídio em primeiro grau. Depois que Ryan foi preso, ele confessou ter matado Tara. Ele disse que invadiu a casa dela em busca de dinheiro para drogas. Tara o pegou e ele a estrangulou até matá-la. Ryan também fez uma confissão escrita à mão. Menos de 2 semanas após a prisão de Ryan, Bo Dukes, de 32 anos, foi detido e acusado de ocultar morte, dificultar a captura de criminoso e mentir aos investigadores. Bo foi liberado sob fiança. Pouco mais de um ano depois, em 1º de janeiro de 2019, Bo Dukes, armado com uma arma, invadiu a casa de 2 mulheres em Warner Robins, Geórgia. Ele as agrediu sexualmente e as manteve sob seu controle. Bo não matou as mulheres. Depois, Bo tentou se esconder das autoridades, mas foi preso na casa de um familiar em 5 de janeiro de 2019. Sua fiança foi revogada. Bo Dukes foi julgado em março de 2019 por acobertar o assassinato de Tara Grinstead. O julgamento durou 3 dias e o júri deliberou por menos de 1 hora. Bo foi considerado culpado em todas as acusações. Ele foi condenado a 25 anos de prisão. Em outubro de 2019, Bo Dukes foi indiciado por outro abuso sexual. Esse aconteceu 2 anos antes, em janeiro de 2017. Ele supostamente abusou sexualmente de uma mulher sob ameaça de faca. Ryan Duke só foi a julgamento pelo assassinato de Tara Grinstead em maio de 2022. A principal prova contra ele foi que ele confessou oralmente e por escrito. Ryan testemunhou que houve confissões falsas. Ele disse que estava apavorado com Bo, a quem afirmou ser o verdadeiro assassino. Ele afirmou não saber como Tara Grinstead morreu. Ele estava dormindo quando Bo o acordou e disse que tinha matado Tara. Ryan disse que só ajudou a queimar o corpo. O advogado de Ryan sugeriu que a luva poderia ter sido plantada na casa de Tara para incriminar Ryan. Bo foi chamado para depor, mas usou o direito de permanecer em silêncio pela 5ª emenda. O julgamento de Ryan levou 9 dias, com o júri deliberando por uma tarde e a manhã seguinte. O júri declarou Ryan Duke inocente de assassinato e outras acusações. Ele foi considerado culpado por ocultar a morte de outra pessoa. Ele foi condenado a 10 anos de prisão em dezembro de 2023. Bo Dukes admitiu culpa em 3 acusações de abuso sexual contra 2 mulheres. Em janeiro de 2019, ele aguardava julgamento em liberdade sob fiança pelas acusações do assassinato de Tara. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, sendo que 10 desses anos seriam cumpridos simultaneamente a qualquer outra sentença que ele estivesse cumprindo. As acusações de abuso sexual de janeiro de 2017 foram retiradas. Então, em fevereiro de 2025, a Suprema Corte da Geórgia anulou as condenações de ambos os homens por ocultação da morte de outra pessoa.
Na Geórgia, em alguns crimes, como ocultação da morte de outra pessoa, o promotor tem 4 anos para apresentar acusações a partir do momento em que há causa provável. Aconteceu que, em novembro de 2005, semanas após o desaparecimento de Tara, um amigo de Bo e Ryan entrou em contato com a polícia. Ele disse que Bo e Ryan lhe contaram que tinham matado Tara Grinstead e queimado o corpo dela. Os delegados do xerife colheram um depoimento oficial do amigo. Mais ou menos na mesma época, uma denúncia anônima chegou à linha direta do programa Os Mais Procurados da América. Depois que eles fizeram um segmento sobre o desaparecimento de Tara, o informante disse que Bo e Ryan haviam falado sobre matar Tara e cremar o corpo dela. A polícia nunca investigou essas denúncias. O Tribunal de Apelação decidiu que as denúncias justificavam causa provável e que a polícia tinha 4 anos desde o recebimento delas, para acusar Bo e Ryan de ocultar a morte de outra pessoa. Em vez disso, eles foram acusados em 2012, 11 anos após o assassinato. Embora a única condenação de Ryan tenha sido anulada, ele está atualmente na prisão. Ryan Duke, de 42 anos, está preso na prisão estadual de Johnson, em Wrightsville, Geórgia. Se a condenação for restabelecida, a data máxima de libertação é 12 de fevereiro de 2027. Bo Dukes, de 41 anos, já foi condenado por outros crimes e por ocultar a morte de outra pessoa, permanecendo preso. Ele cumpre pena na prisão estadual de Rutledge, em Columbus, Geórgia. A data limite para sua libertação é 20 de março de 2044, quando terá 60 anos. Ninguém foi condenado pelo assassinato de Tara Grinstead, mas a polícia considera o caso encerrado. Mas muitas perguntas permanecem. Por exemplo, qual o motivo? Como Tara morreu, mas a principal dúvida é, foi Ryan ou Bo quem a matou, ou os dois estavam igualmente envolvidos? Infelizmente, essas perguntas ainda permanecem até hoje. O podcast Undisclosed de Payne Lindsay ajudou a destacar o caso, levando à prisão dos 2 homens. Lindsay fez outra temporada de Up and Vanish e depois criou podcasts como Radio Rental e Atlanta Monster. Joyce Undisclosed. O podcast Undisclosed foi criado e apresentado pelos advogados Rabia Chandri, Susan Simpson e Colin Miller. Eles analisaram casos de pessoas que acreditavam ter sido condenadas injustamente. Em 2020, na 5ª temporada, abordaram o caso de Jeff Titus. Em 17 de novembro de 1990, a polícia foi chamada para uma cena estranha na área de caça estadual de Fulton, em Fulton, Michigan. 2 caçadores, Douglas Estes, de 33 anos, e James Bennett, de 37 anos, foram baleados pelas costas. Eles foram baleados por volta das 5:30 da tarde. O enteado de Estes caçava com ele. Ele ouviu os tiros e encontrou os corpos. Os corpos dos homens estavam a poucos metros um do outro. Estes e Bennett eram desconhecidos um do outro e não estavam no mesmo grupo de caça. A polícia sabia que não foi um tiro acidental entre os 2 homens. Foi de dia e os homens estavam a poucos metros quando foram baleados. Também parecia improvável que eles tivessem atirado um no outro pelas costas. Foram baleados com 2 tipos de munição, um atingido por bala única e outro morto com chumbo grosso. Também parecia que os homens haviam sido roubados. O conteúdo da carteira de Bennett estava espalhado e a espingarda calibre 12 de Estes estava desaparecida. Jeff Titus morava perto da cena do crime. Titus era um ex-policial militar. Ele viu as luzes e a polícia, e por volta das 20h30 foi até o local para saber o que ocorria. Ele disse à polícia que havia acabado de chegar em casa após caçar em uma propriedade a 43 quilômetros dali. 2 dias depois, Titus contatou a polícia. Ele afirmou ter achado uma espingarda calibre 12 em sua propriedade. Foi confirmado que era a arma desaparecida de Douglas Estes. Acredita-se também que foi uma das armas usadas nos assassinatos. A polícia suspeitava de Titus.
Ele já teve desentendimentos com caçadores em sua propriedade ou perto dela. Supostamente, ele já havia confrontado vários caçadores, segurando uma espingarda, e disse para eles ficarem longe de sua propriedade, dando a entender que poderiam ser baleados se não obedecessem. A polícia confirmou o álibi de Titus, que estava caçando a 43 quilômetros de distância quando Estes e Bennett foram baleados. O parceiro de caça e os donos do terreno confirmaram que ele estava lá durante o tiroteio. Um mês após o tiroteio, Titus fez um teste de polígrafo. Ele negou ter matado os homens e o examinador não encontrou nenhum sinal de mentira. A polícia tinha outro suspeito. Uma pessoa que morava perto da cena do crime contou à polícia que, pouco depois de ouvir os tiros, ela e seu filho encontraram um carro em uma vala próximo ao local do crime. O motorista do carro era um homem, nervoso e agitado. Ela se ofereceu para ligar para a polícia por ele. O motorista afirmou que não era para chamar a polícia. Outra pessoa apareceu e rebocou o carro dele para fora da vala. O homem então foi embora dirigindo. O vizinho descreveu o homem para a polícia e isso resultou no retrato falado. Ninguém foi preso e os assassinatos de Douglas Estes e James Bennett seguem sem solução. Em 2000, 10 anos após os assassinatos, uma força-tarefa reabriu o caso arquivado. Um dos suspeitos que eles investigaram foi Jeff Titus. Titus trabalhava como segurança em um hospital local de assuntos de veteranos. A polícia falou com colegas de trabalho que relataram várias coisas perturbadoras sobre ele. Disseram que Titus falava dos assassinatos dos dois homens, afirmando que eram invasores e caçadores ilegais que basicamente tiveram o que mereciam. Uma pessoa também supostamente disse que Titus lhe contou que havia encontrado a arma anteriormente. O homem disse que Titus lhe contou que ficou com a arma e a limpou antes de entregá-la à polícia. Titus supostamente disse que se sentiu insultado pela forma como a polícia o tratou, então ele adulterou as provas para se vingar deles. A polícia concluiu que Titus odiava pessoas invadindo sua propriedade. Ele alegou estar a 27 milhas de distância no momento do tiroteio como álibi. Ele saiu escondido para matar caçadores perto de sua propriedade. Depois dirigiu 27 milhas de volta e fingiu que esteve caçando lá o tempo todo. Em 12 de dezembro de 2001, 11 anos após os assassinatos, Jeff Titus foi detido. Jeff Titus, de 50 anos, foi a julgamento em julho de 2002. Não existia evidência física ligando Titus aos crimes. Ao contrário, pelo menos 12 pessoas testemunharam contra Titus, pintando-o como alguém mau e territorial. A defesa argumentou que Titus tinha um álibi. O parceiro de caça de Titus testemunhou que eles estavam caçando no momento do tiroteio. No entanto, ele admitiu que não esteve com Titus durante toda a sessão de caça. 2 pessoas também duvidaram da linha do tempo de Titus. Uma vizinha disse que o viu por volta das 17 horas, que é cerca de 30 minutos antes do tiroteio. Outra pessoa afirmou que Titus lhe disse ter ouvido os tiros que mataram os homens. A defesa disse que havia outro suspeito, o homem nervoso que caiu na vala. A promotoria ridicularizou a ideia de um suspeito alternativo. O júri deliberou por 15 horas. Eles consideraram Jeff Titus culpado de assassinato. Ele foi então condenado à prisão perpétua. Titus manteve sua inocência e recorreu da sentença. No entanto, seus recursos foram negados. Em 2011, 9 anos após a condenação de Titus, os delegados Roy Ballet e Bruce Wieserman, que atuaram no caso, contataram a Clínica de Inocência da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan. A Clínica de Inocência atua para libertar pessoas injustamente condenadas. Ballet e Wieserman relataram à clínica. Eles acreditavam na inocência de Titus e que ele estava preso injustamente. A Clínica de Inocência concordou em assumir o caso dele. Novas evidências poderiam ter gerado dúvida razoável em seu julgamento. No julgamento, uma testemunha disse que viu Titus perto da casa dele cerca de 30 minutos antes do tiroteio. Porém, na declaração original à polícia, ela não cita isso.
A mãe dela disse que viu Titus entre 8 e 9 da noite, que foi quando Titus afirmou que chegou em casa. Outro problema foi que o advogado de Titus não chamou várias testemunhas importantes. Por exemplo, o casal dono da propriedade onde ele disse estar caçando não testemunhou. Eles eram um casal de idade e quando o caso foi a julgamento foram considerados mentalmente incapazes de testemunhar. Após os assassinatos, eles assinaram declaração juramentada afirmando que Titus só saiu da propriedade após escurecer, e essa declaração não foi incluída como prova. O advogado de Titus também deveria ter chamado os delegados Roy Ballard e Bruce Wizerma, que não achavam que Titus era culpado porque haviam verificado seu álibi. Além disso, inicialmente, quando o caso do carvão foi reaberto, um detetive do caso do carvão acreditava que havia 2 atiradores. Foram usados 2 tipos diferentes de munição. Além disso, pela posição dos corpos e ângulos dos disparos, era mais provável a presença de 2 atiradores. O engenheiro mecânico concordou que os assassinatos provavelmente foram cometidos por 2 atiradores. Com essas informações, um recurso foi apresentado e, em março de 2015, ocorreu uma audiência. Um mês depois, o recurso dele foi negado. Em 2019, Jacinda Davis e Kevin Fitzpatrick criavam a série de True Crime Assassino em Questão. Eles escolheram tratar o caso de Jeff Titus no episódio inicial. Durante a investigação, eles se uniram a Susan Simpson, do podcast The Undisclosed. Eles entrevistaram a mulher que testemunhou ter visto Titus meia hora antes do tiroteio. Ela recuou e afirmou não lembrar quando o viu naquela noite. Eles também descobriram que a polícia tinha outro suspeito, Thomas Dillon, que morava em Magnolia, Ohio, a cerca de 463 quilômetros da cena do crime. Dillon foi um serial killer cujos crimes eram muito semelhantes aos assassinatos de Douglas Estes e James Bennett. Em 1º de abril de 1989, Dillon encontrou Donald Welling, de 35 anos, que estava correndo sozinho em uma estrada rural perto de Strasburg, Ohio. Dillon o matou com um único tiro. Foi um ato aleatório de violência, e a polícia não tinha motivos para suspeitar de Dillon, que era casado e tinha um filho. Ele era desenhista na Companhia de Águas de Canton, Ohio. 1 ano e meio depois, Dillon cometeu seu segundo assassinato conhecido. Em 10 de novembro de 1990, James Paxton, de 21 anos, caçava com arco no condado de Belmont, Ohio. Dillon atirou em Paxton durante a fuga. Paxton foi baleado no joelho direito e nas nádegas esquerdas e caiu no chão. Dillon pressionou o cano da arma no torso dele e disparou um terceiro tiro fatal. Cerca de 2 semanas e meia depois, em 18 de novembro, Dillon matou outro caçador, Kevin Lowry, de 30 anos, no condado de Muskegon, Ohio. Dillon atirou nele com a própria arma dele. Dillon aguardou 2 anos antes de matar novamente. Em 14 de março de 1992, Dillon matou a tiros Claude Hawkins, de 47 anos, enquanto ele pescava no Wills Creek, em Ohio. Em 5 de abril, Dillon Fatal atirou em Gary Bradley, de 44 anos, enquanto ele pescava em um lago no condado de Caldwell, Ohio. O FBI já estava envolvido, pois a 4ª vítima foi morta em propriedade federal. Eles ligaram os 5 assassinatos e acreditavam que só uma pessoa era o assassino. A polícia pediu ajuda ao público para identificar um suspeito. Um amigo de Dillon chamou a polícia relatando que ele agia de forma estranha. Dillon sofria de alcoolismo e manuseava sua arma de forma imprudente. Ele dirigia causando confusão, atirando em vitrines e matando animais aleatórios. A polícia descobriu que Dillon não estava no trabalho nos dias dos 5 assassinatos. Após a dica, a polícia passou a seguir Dillon e o flagrou matando animais e ateando fogo. No mesmo mês em que a polícia recebeu a dica, Dillon foi preso por usar um silenciador em um parque natural. Ele recebeu liberdade condicional e foi proibido de comprar armas. Em novembro de 1992, Dillon comprou uma arma em uma feira. Ele foi preso e sua casa revistada. Nada foi encontrado.
A polícia pediu ao público que, caso alguém tivesse comprado uma arma de Dylan recentemente, entrasse em contato. Um homem entrou em contato com eles e disse que havia comprado um rifle sueco Mauser de Dylan. Ele entregou o rifle à polícia. Foi feito um teste balístico, foi confirmado que era a arma usada para matar Claude Hawkins e Gary Bradley. Dylan foi confrontado com as provas e recebeu uma proposta de acordo judicial. Se admitisse os 5 assassinatos, o promotor não pediria a pena de morte. Dylan concordou e confessou. Sobre o motivo, ele declarou: "Foi como atirar em garrafas no lixão." Em julho de 1993, Thomas Dylan confessou 5 assassinatos e recebeu 5 penas consecutivas de 30 anos à prisão perpétua. Em 2011, Thomas Dylan morreu na prisão por causas naturais. Ele tinha 61 anos de idade. Quando Dylan foi preso em novembro de 1992, ele se tornou suspeito dos assassinatos de Douglas Estes e James Bennett, porque os assassinatos deles eram semelhantes aos 5 que ele cometeu. 7 homens foram mortos a tiros em áreas isoladas. Estes e Bennett foram assassinados entre sua segunda e terceira vítimas, Jimmy Paxton e Kevin Loring. Todos os 4 homens morreram em novembro de 1990. Também havia os relatos da mulher e de seu filho, que viram o homem que caiu na vala. O retrato falado, baseado na descrição dela, lembrava muito Dylan. A descrição do carro na vala era igual ao da esposa de Dylan. A mulher e seu filho foram levados à delegacia para ver Dylan em uma roda de reconhecimento. Ambos o reconheceram separadamente como o homem que viram. Porém, a polícia descartou Dylan como suspeito. Confirmaram que ele estava no trabalho naquela noite. Eles não acreditavam que ele conseguiria matar os 2 em Fulton, Michigan, e voltar a tempo para Canton, Ohio. Susan Simpson, Jacinda Davis e Kevin Fitzpatrick descobriram um erro de cálculo no trabalho logístico do investigador. Eles determinaram que Dylan tinha tempo suficiente para cometer os assassinatos e chegar ao trabalho a tempo. O promotor deveria ter informado a defesa que Thomas Dylan era um suspeito alternativo, mas não o fez. Isso foi uma violação de Brady. Antes do julgamento, a promotoria precisa entregar todas as provas à defesa, mesmo que isso prejudique o processo. Em 2019, o Investigation Discovery exibiu a minissérie Assassino em Questão. O episódio de estreia, Os Caçados, tratou do caso de Jeff Titus. Então, no início de 2020, a 5ª temporada de Undisclosed foi lançada sobre o caso de Titus. Isso atraiu muita atenção ao caso. Em 2020, a Clínica de Inocência de Michigan reuniu-se com a Unidade de Integridade de Condenações da Procuradoria-Geral do Estado. Também conhecida como Comissão de Inocência e Revisão, essa divisão especial revisa possíveis condenações injustas. A Comissão de Inocência e Revisão analisou o caso por mais de 2 anos. Em fevereiro de 2023, eles anunciaram que, no mínimo, Jeff Titus deveria receber um novo julgamento. Em 23 de fevereiro de 2023, a sentença e a condenação de Titus foram anuladas. Jeff Titus, de 70 anos, foi libertado da prisão. Ele cumpriu quase 21 anos de prisão por assassinatos que não cometeu. Em junho de 2023, as acusações foram retiradas. 2 meses depois, o estado de Michigan concordou em pagar-lhe pouco mais de $1 milhão em indenização, equivalente a mais de $50 mil por ano preso. Os assassinatos de Douglas Estes e James Bennett continuam oficialmente sem solução. Thomas Dylan segue como principal suspeito. Há evidências de que havia 2 atiradores, e se a polícia tem um segundo suspeito, isso não foi divulgado publicamente. Tanto Undisclosed quanto Killer in Question são creditados por inocentar Jeff Titus. Undisclosed continua produzindo novas temporadas sob o título Undisclosed Toward Justice. Colin Miller e Rabia Chaudhry seguem apresentando o podcast. Susan Simpson foi co-apresentadora do Undisclosed por 6 temporadas e agora apresenta o podcast Proof Crime. Número 1. O podcast dos assassinatos Murdaugh.
A jornalista Mandy Matney, com a ajuda da também jornalista Liz Farrell, criou o podcast dos assassinatos Murdaugh. Fique ligado após este segmento para uma entrevista exclusiva com Mandy Matney sobre a nova série da Hulu, Murdaugh, Morte em Família, baseada em seu podcast. Mandy é natural do Kansas. Em 2019, ela trabalhava como jornalista para um jornal no condado de Beaufort, Carolina do Sul. Fica em uma região conhecida como Low Country. Em 24 de fevereiro de 2019, um barco dirigido por Paul Murdaugh, de 19 anos, colidiu com uma ponte no condado. Havia 6 passageiros no barco. Mallory Beach, de 19 anos, morreu no acidente. Mandy Matney escreveu uma matéria sobre a colisão para o seu jornal. Ao ler os comentários sobre a matéria, ela notou que muitos reclamavam que a família Murdaugh nunca sofria as consequências de seus atos. Mandy nunca tinha ouvido falar da família Murdaugh, mas os moradores do Low Country conheciam muito bem essa família notória. Os Murdaugh eram uma família de advogados proeminentes no Low Country. De 1920 a 2006, 3 gerações dos Murdaugh foram promotores do circuito. O pai de Paul, Alex Murdaugh, era da 4ª geração da família e, como o resto da família, também era advogado. Alex era casado com Maggie Murdaugh e, além de Paul, tinha um filho mais velho, Richard, chamado de Buster. Em abril de 2019, meses após o acidente de barco fatal, Paul Murdaugh foi indiciado por 3 acusações, incluindo conduzir embarcação sob efeito de álcool. Mesmo assim, Paul nunca foi julgado. 2 anos depois, em 7 de junho de 2021, às 22h06, Alex Murdaugh chamou o 190. Ele disse que encontrou sua esposa de 52 anos, Maggie, e o filho de 19 anos, Paul, mortos com múltiplos ferimentos de bala perto dos canis, na propriedade de caça da família em Islington, Carolina do Sul. Maggie foi baleada várias vezes com um fuzil de assalto, e Paul foi atingido 2 vezes com uma espingarda. Alex foi interrogado e disse que estava com sua mãe. Quando chegou à propriedade, ele encontrou os corpos e imediatamente ligou para o 911. Semanas depois, nenhuma prisão havia sido feita no caso. A jornalista Mandy Matney investigava os Murdaughs há cerca de 2 anos. Em 23 de junho de 2021, Mandy, com a ajuda da colega repórter Liz Farrell, lançou o podcast Assassinatos Murdaugh. Mandy cobriu o caso Murdaugh ao vivo e ajudou a expor a rede de favorecimento dos antigos conhecidos. Isso ajudou a permitir que os Murdaugh escapassem de punições por seus delitos, repetidamente. Enquanto isso, a polícia seguiu investigando o duplo homicídio. A polícia suspeitava muito que Alex Murdaugh fosse o assassino. Notavelmente, ele não tinha um álibi sólido. Ele afirmou que estava visitando sua mãe no momento do tiroteio, porém, sua mãe tinha demência e não era uma testemunha confiável. A polícia sabe que Maggie e Paul estavam vivos por volta das 16 horas. Um funcionário da família estava trabalhando na propriedade e saiu por volta desse horário. Durante os assassinatos, Maggie e Alex não moravam juntos devido a problemas conjugais. Parece que Alex levou Maggie à propriedade naquela noite. Alex disse a Maggie que ela precisava ir à propriedade ver o pai dele, pois ele estava morrendo. Maggie percebeu algo errado. Ela enviou uma mensagem à amiga, dizendo que Alex agia estranho e acreditava que ele estava aprontando algo. A polícia obteve os registros telefônicos de Alex. Com torres de celular, identificaram que o telefone dele estava na cena do crime durante o tiroteio. Também há um vídeo gravado às 20h45 no telefone de Paul. Dura 58 segundos e mostra Paul checando o cachorro de um amigo em um canil. Ao fundo, as vozes de Alex e Maggie podem ser ouvidas. A polícia concluiu que Paul e Maggie morreram em 4 minutos. Às 20h48, Paul e um amigo trocaram mensagens de texto. Às 20h49, Paul e Maggie desbloquearam seus telefones pela última vez.
Alex também possuía um Chevy Suburban 2021 com sistema OnStar. A polícia obteve os dados da General Motors e, mais uma vez, isso colocou Alex na cena do crime. Mostrou que ele estava na propriedade durante o tiroteio e saiu só às 21h06, cerca de 50 minutos após os assassinatos. Por que um advogado renomado mataria a esposa e o filho? Acontece que a vida de Alex estava uma bagunça. Ele era viciado em opioides e supostamente gastava $50 mil por semana em drogas. Isso levou a sérios problemas financeiros. Por mais de 10 anos, Alex roubou do escritório de advocacia da família e de clientes. Ele confessou que roubou cerca de $12 milhões. Durante os assassinatos, os Murdochs eram processados pela família de Mallory Beach, pela morte dela que foi causada quando Paul bateu o barco enquanto dirigia bêbado. Eles estavam buscando $15 milhões em indenização. Alega-se que Alex estava preocupado que, durante o processo, seu desvio de dinheiro viesse à tona. Em 14 de julho de 2022, cerca de 5 semanas após os assassinatos, Alex Murdaugh, de 54 anos, foi preso. Alex foi a julgamento em janeiro de 2023. A evidência contra ele era que ele mentiu sobre seu álibi, e todas as provas digitais o colocavam na cena do crime na hora dos assassinatos. Ele era a única outra pessoa na propriedade naquele momento, portanto, ele era o assassino. Alex testemunhou em sua própria defesa. Ele confessou que era viciado em drogas e roubou dinheiro, mas afirmou que não matou sua esposa e seu filho. Ele confessou ter mentido sobre o álibi e estar na propriedade depois. Eles inicialmente disseram aos investigadores que o julgamento de Alex Murdaugh durou 6 semanas. O júri deliberou por 3 horas. Eles o consideraram culpado de ambos os assassinatos. Ele pegou 2 prisões perpétuas sem liberdade condicional. Mandy Matney cobriu o julgamento para seu podcast Os Assassinatos Murdaugh. O podcast foi imensamente popular e, em 2021, de acordo com a Apple, foi o podcast número 1 do mundo. O podcast também aborda outras 2 mortes bizarras ligadas à família Murdaugh. A primeira aconteceu em 8 de julho de 2015. Steven Smith era um estudante de enfermagem de 19 anos. Ele ficou sem gasolina na rodovia 601 e caminhou para casa, a cerca de 5 quilômetros do carro. Ele foi encontrado morto no meio da estrada. Inicialmente, pensaram que ele tinha sido baleado. No entanto, ele foi atropelado por um carro. Poucas horas após a morte, Randy Murdaugh, irmão de Alex, procurou a família de Stephen e afirmou que cuidaria do caso. Abre aspas, de graça, fecha aspas. Várias pessoas disseram à mãe de Stephen que ouviram que o filho mais velho de Alex, Buster Murdaugh, era o motorista. Durante a investigação inicial sobre a morte de Stephen, houve mais de 40 menções aos Murdaugh. Em março de 2023, o corpo de Stephen foi exumado e submetido a uma nova autópsia. A polícia disse que coletou evidências da autópsia, porém não revelou quais são essas evidências. Além disso, ninguém foi preso no caso. A outra morte aconteceu em fevereiro de 2018, um ano antes do acidente de barco fatal. Gloria Satterfield foi por muitos anos a governanta da família. Em 2 de fevereiro de 2018, Gloria Satterfield foi encontrada ao pé da escada na propriedade de caça, onde Alex depois matou sua esposa e filho. Ela estava viva, mas em coma. Inicialmente, acreditava-se que tinha sido um acidente. No hospital, Alex contou que Gloria acordou e havia tropeçado nos cachorros. Alex então disse que ela voltou ao coma. Gloria, de 57 anos, morreu várias semanas depois. Alex disse aos filhos de Gloria que eles deveriam processá-lo para que o seguro residencial dele pagasse a eles. Alex acabou roubando o acordo de $4.3 milhões dos filhos dela em 2023. No tribunal, Alex admitiu que Gloria não acordou e contou que tropeçou nos cachorros. Ele disse que tinha mentido sobre isso, mas afirmou que não matou Gloria. Em abril de 2024, Alex se declarou culpado de crimes envolvendo desvio de dinheiro.
Ele foi condenado a 40 anos em regime federal e 27 anos em estadual. Alex Murdaugh afirma que não matou sua esposa e seu filho. Alex Murdaugh, de 57 anos, cumpre pena sob custódia protetiva em uma prisão de segurança máxima não revelada na Carolina do Sul. Mandy Matney continua produzindo seu podcast sob o novo título True Sunlight. Ela e sua equipe priorizam outros crimes e casos de corrupção. Ela também é produtora executiva da nova minissérie da Hulu Murdaugh, Morte em Família. E aqui está minha conversa exclusiva com Mandy Matney. Como soube do caso Murdaugh e o que a motivou a investigá-lo mais? Sim, então, em 2019, eu era jornalista no jornal Island Packet em Hilton Head, Carolina do Sul, e também era editora de notícias de última hora. E eu só me lembro de uma manhã de fevereiro acordando com várias mensagens me alertando sobre o acidente de barco. Naquela época, Mallory Beach estava desaparecida. E nós também estávamos recebendo muitas informações e dicas naquele dia, com pessoas dizendo coisas do tipo sobre essa família. O motorista do barco é de uma família poderosa de advogados. Eles vão encobrir isso e ele vai sair impune. E vocês precisam cobrir isso. Recebemos várias mensagens naquele dia e algo no meu cérebro fez sentido, então eu só quis continuar. E então eu mergulhei na pesquisa sobre os Murdaugh e a dinastia deles. Eu realmente não os conhecia antes, pois estava em outra parte do litoral. E sim, eu meio que fui sugada por isso e não consegui parar. Isso é fascinante. Acho que seu podcast foi interessante porque você já estava envolvida antes dos assassinatos. Isso não acontece com frequência. Você já acompanhava o caso há anos, ou pelo menos há meses. Sim, 2 anos. 2 anos. Sim, sem problema. Fechando a porta. Sim, sem problema. Normalmente isso não acontece. As pessoas não têm uma história que evolui assim, o que achei fascinante. Não é? E também eu sinto que é algo único, especialmente para repórteres locais e jornais pequenos, dedicar tanto tempo assim a uma história. Fiz muito disso sozinha. Como é mostrado na série, meu jornal me desencorajou a gastar tanto tempo quanto eu estava gastando nisso. Mas eu estava simplesmente fascinada por isso e não conseguia parar. E também eu tinha uma fascinação por crimes reais, como muitas mulheres no país têm. E sim, eu sempre vi isso como eu achava que era. Eu tive essa ideia de podcast em 2019. Meu marido, que era meu namorado em 2019, me deu um microfone naquele ano. E ele disse: Ué, você deveria fazer esse podcast? E eu respondi: De jeito nenhum, eu tenho muito medo. Quando os assassinatos ocorreram, já discutíamos isso há 2 anos. David insistia: Você devia fazer o podcast sobre o acidente de barco, tem muita gente. Isso já é história suficiente. Sim, é uma história fascinante, né? Poder, estrutura e privilégios ilimitados. Muita coisa acontece até que ocorrem os assassinatos. E a história, tanta coisa. Depois dos assassinatos acontecem. Então, quando os assassinatos aconteceram, eu pensei: eu preciso fazer isso. Eu já tinha tanta apuração. Repórteres que estavam chegando ao litoral naquela época estavam pegando qualquer furo ruim que conseguiam encontrar. Eu estava frustrada porque essas narrativas saíam do controle e pensei, essa história precisa de um podcast. E eu estou sentada em pilhas de informações. Isso basicamente foi meu hobby nos últimos 2 anos. Preciso fazer isso, é algo único. Sim, é fascinante. Entendo porque foi número 1 em 2021 no podcast. Então, parabéns por isso. Obrigada. É um podcast fantástico. Como você foi convidada para a série do Hulu e por que quis integrar a equipe criativa? Sim, então, na verdade conheci Erin Lee Carr, nossa co-criadora, em 2021. Mais ou menos na época em que Alex Zelic foi meio que baleada na beira da estrada, mas não de verdade. E originalmente nós duas nos conectamos pensando em fazer um documentário. E então Erin começou a cogitar a ideia de fazer disso a primeira série roteirizada dela.
Eu conheci o trabalho dela como documentarista e adorava. Eu adorava como ela conseguia contar histórias de crimes reais, muito complexas, de uma forma empática, informativa e que realmente tinha um propósito. Então, eu sabia que queria trabalhar com a Erin de alguma forma. Eu também sabia desde o começo que muita gente queria colocar as mãos nessa história e que alguém ia acabar fazendo isso. Então, a princípio, eu fiquei meio em dúvida, tipo, será que uma jornalista deveria se envolver em uma série roteirizada desse jeito? Mas eu comecei a perceber que se eu não fizesse, outra pessoa faria. E eu queria fazer do jeito certo e queria fazer da forma mais ética possível, com as vítimas no centro de tudo. Erin Lee Carr era uma pessoa certa para isso. E então ela encontrou Michael Fuller novamente em 2021 e nos apresentou. E ele era da Carolina do Sul. E isso foi um grande alívio para mim, porque existem tantas nuances. Não sou da Carolina do Sul, moro aqui há quase 10 anos e ainda estou aprendendo suas nuances. Sabe o que quero dizer? Tem muitas camadas e a maioria das pessoas em Hollywood simplesmente ignoraria e não entenderia de verdade. E por isso eu gostei muito que o Michael também fez parte disso. Então, eles eram meio que o time perfeito para poder confiar essa história. Então, eu fui com eles e ainda estou muito feliz por ter feito isso. Isso é ótimo. Eu adoro sua atitude em relação ao true crime, porque acho que ter empatia é algo enorme e não tentar transformar isso em algo exploratório ou chocante. Outro ponto interessante foi enquanto eu escrevia a história dos assassinatos. Na verdade, ela é para o meu vídeo, não é um caso super complexo. O pai mata porque é viciado em drogas e está endividado. É a complexidade disso que faz com que pertença a uma série de formato mais longo. São as nuances que fazem isso. Essa é a única maneira que eu acho que você pode realmente contar essa história, por causa da história e da dinâmica familiar. É aí que está a parte realmente interessante. E eu acho que você fez um ótimo trabalho durante o podcast e a série também é muito boa nisso. Então, Obrigada. sem problema. Ok. Como produtora executiva, como você trabalha de forma colaborativa? Como você trabalha? Desculpa. Como você trabalha de forma colaborativa com Michael Fuller e Erin Lee Carr para dar vida à série? Então, quando começamos a conversar em 2021 e eles começaram a apresentar a ideia, o programa em 2021 para diferentes serviços de streaming e emissoras, nós meio que ficamos, tipo, com uma ideia do que queríamos. Não queríamos que fosse como uma típica série roteirizada de true crime, por assim dizer. Queríamos que tivesse muita profundidade, queríamos isso. Eu também estava com um monte de reportagens guardadas que realmente não estava usando. Sobre os personagens, eu gostei do que você disse sobre como é muita coisa, como a história é tão diferente e como ela realmente funciona para uma série roteirizada, por causa de toda a loucura e nuances acontecendo, mas também por causa dos personagens. Tipo, Alex Murdoch é uma pessoa fascinante. Eu odeio dizer isso com todas as minhas forças, mas ele é uma pessoa fascinante. Bem, ele é, e isso é. Eu acho que o problema com o True Crime é que você quer chamá-los de personagens, mas eles são pessoas de verdade, certo? Certo, sim. Então, é difícil. Então, sim, ele é uma pessoa horrível, mas um personagem fascinante, né? Então, Isso mesmo, exatamente. é o compacto. É por isso que eu acho o True Crime tão interessante. Tem tanta complexidade nisso, é simplesmente. Com certeza. E quero dizer, também vou dizer que nas minhas reportagens havia tantas coisas acontecendo, isso continuava se expandindo para vários casos. E eu serei a primeira a admitir que não foquei o suficiente em Maggie e Paul e em quem eles eram como pessoas. E eu realmente apreciei quando Erin e Michael conversaram comigo originalmente sobre o que eles queriam fazer com a série, como queriam retratar a história de Maggie. E eu estava muito interessada nisso e muito queria fazer isso justamente para honrá-la. Sabe, no fim das contas, ela foi absolutamente uma vítima nisso tudo. E eu acho que a série também faz com que ela seja muito mais fácil de se identificar do que todas as reportagens sobre ela antes. Como mostra, no fim das contas, ela era uma pessoa em um relacionamento ruim com alguém louco e só estava tentando encontrar uma saída disso, mas estava presa. Sim, eu concordo.
Os personagens são complexos e transmitem sentimentos humanos, o que fica evidente na série. É um drama familiar, essencialmente, mas infelizmente também é um crime real. Então, É, voltando a isso, como foi o seu relatório? sim, eu respondi essa pergunta. Sim, sabe, tem. Tipo, como eu li? Sim, como a sua reportagem do podcast foi usada para obter percepções sobre a família envolvida nos assassinatos, eu sempre quero dizer assassinato, por isso chamam de assassinato. Nós fornecemos à equipe apenas uma biblioteca de informações, de anotações de diferentes fontes. Eu passei muito tempo ao telefone entre 2019 e, na verdade, 2023, com pessoas que simplesmente me mandavam mensagem e diziam: Eu conhecia o Paulo. Você tem 20 minutos para conversar? Eu conhecia a Meg. Você tem 1 minuto? E eu simplesmente atendia essas ligações e anotava as coisas, sabe? Pequenas coisas sobre o caráter e quem eles eram. E eu meio que ficava guardando isso, sabe? E não havia muito tempo ou espaço para colocar essas coisas no podcast, mas eu guardei tudo. E assim como você sabe, milhões de documentos judiciais estão associados a esse caso, milhões de vídeos. Então, nossa equipe da Luna Shark Media criou uma biblioteca completa com todas as reportagens que coletamos nos últimos anos. E nós também estávamos lá o tempo todo para responder perguntas, especialmente enquanto o processo de escrita estava acontecendo. Tipo, a gente respondia: o que Alex comia no café da manhã? Sabe, coisas assim. Tipo, que tipo de cigarro Paul fumava? Ia descobrir isso. E eu apreciava o quanto eles realmente se importavam com esses detalhes. Isso é incrível, não é? E por que você acha que esse caso cativou o mundo da maneira que cativou? Ou ainda cativa, eu acho. Essa é uma pergunta muito boa. E, bom, eu acho que no fim das contas é só que ela contém todos os elementos fascinantes da humanidade. Tem assassinato, tem amor, tem dinâmicas familiares com as quais todo mundo pode se identificar. Tem poder e ganância, política e corrupção, tudo isso junto em uma só história. Mas também, no fim das contas, eu acho que não é um conto, não é uma boa história, de forma alguma. Não, isso é. No entanto, é uma história sobre o que acontece quando você enfrenta o poder com a verdade. E como sistemas que estiveram em vigor por tanto tempo e que machucaram tantas pessoas podem ser desmontados. E eu acho que as pessoas ficam fascinadas com tudo isso. Eu acho que no fim das contas é satisfatório assistir a isso. Você vê Alex e todas as suas artimanhas ao longo do programa e todas as coisas que ele faz. E, tipo, de novo, você fica fascinada, mas meio que odeia ele. Mas você sabe, tipo, 99,9% de todos os espectadores sabem que esse cara vai pra prisão pelo resto da vida. E isso é uma parte importante, porque às vezes em casos como esse, simplesmente nem sequer tentam. Eu acho que muita mídia nacional, especialmente, simplesmente nunca entende de verdade que momento monumental foi para ele ser condenado por assassinato no condado de Colleton, Carolina do Sul. Por anos, as pessoas me disseram que o Murdoch nunca seria condenado por nada no litoral da Carolina do Sul. E para Alex ser condenado por duplo homicídio em seu próprio território, nas salas de audiência onde seu pai e seu avô costumavam comandar, é simplesmente inacreditável. Então, eu acho que as pessoas gostam dessa parte da história. Sim, já trabalhei bastante com crimes reais e cobri muitas histórias. Não consigo pensar em nenhuma história parecida com essa, com tantas dinâmicas diferentes. É simplesmente isso. É incrível como você estava no lugar certo, na hora certa, e foi preciso alguém de fora para começar a investigar os Murdoch e ignorar o chefe deles. E procurar. Sim, sim. Não ignorando seu chefe, mas. Não, não. Ah, eu não me importo. Eu fiz. Ok. Eu não me importo com isso. Muito. Então também vou dizer que adorei que a série retratou meu relacionamento com a repórter Liz Farrell, que é uma jornalista incrível, e ela foi como uma mentora para mim no Island Packet, e nós realmente trabalhamos juntas e éramos ambas forasteiras. Ela é de Boston, eu do Kansas. Ambas pensávamos, por que as pessoas aceitam o sistema desse jeito? Por que não podemos mudar isso? Não. Mas ter outra pessoa para poder se levantar e lutar
e também poder concordar que algo está errado e que, tipo, se a gente sabe que algo está errado e tem algo que podemos fazer para mudar, a gente deveria tentar, sabe? Ter mais uma pessoa fez toda a diferença. Fico muito feliz que isso seja mostrado na série. Excelente. O que você espera que o público leve da série? Eu espero que eles vejam. Essa é uma pergunta muito boa. Eu espero que o público entenda isso. Esses sistemas, como o velho sistema dos camaradas, do qual eu falo tanto, no qual os Murdochs estiveram por tanto tempo, podem ser desmantelados. Eles podem, e você pode enfraquecê-los aos poucos. Durante anos disseram tanto para mim quanto para Liz evitarmos essa história por ser perigosa demais. Apenas continue em frente. Tipo, não escute as pessoas que dizem que algo não pode ser feito. E eu espero que as pessoas vejam que há elementos de esperança nessa história. E também espero que as pessoas absorvam a lição de advertência que a personagem Maggie retrata. Que é uma mulher em um relacionamento que está presa, percebe que está presa e tenta encontrar uma saída, mas não tem como sair. E eu acho que muitas mulheres podem se identificar com isso e ver Patrícia Arquette fez um trabalho incrível. Quero dizer, claro, ela foi incrível. Ela é uma professora. Mas eu amei. Achei fascinante que, para o papel, ela pesquisou muito sobre abuso narcisista e transtornos de personalidade. E como é estar em um relacionamento com uma pessoa como Alex Murdoch. E eu acho que isso foi tão importante. No programa, até nos movimentos dela, percebe-se que não há espaço para Meg, e isso ocorre frequentemente. Acho muito importante que as pessoas vejam e entendam isso. Ótimo. Minha última pergunta. Você é uma personagem interpretada por Brittany Snow na série? Como foi quando você viu? Bem, quando você assistiu e se viu como personagem na série, isso foi meio surreal ou o que você achou disso? Tem sido algo muito surreal, muito surreal. Eu não consigo pensar em outra palavra para isso. Não, é assim, Deve ser tão surreal. é surreal. Já repeti essa palavra 1000 vezes nas últimas semanas, mas é verdade. Os últimos 7 anos da minha vida foram extremamente surreais desde que entrei nessa história. E então, este ano, as coisas realmente começaram a acontecer com a série em janeiro. Eles começaram a escalar o elenco e tudo mais, acho que foi no final de janeiro. No início de fevereiro, descobri que Brittany Snow me interpretaria e ela me ligou. Ah, que incrível. E eu não conseguia acreditar. Eu posso ver isso? Fiquei tipo, você se interessa por isso? O quê? Te assisto desde criança. Acho você incrível. E ela realmente ouviu o meu podcast e realmente, tipo, sabia toda da história. Ela é um gênio do true crime, ela realmente é. Tipo, ela é obcecada por true crime. E ela pensou em coisas que eu não pensei. Tipo, eu simplesmente soube imediatamente. Depois disso, nos conectamos como se não houvesse pessoa melhor pra me interpretar. Mas é estranho. Tipo, você não sabe o que a pessoa vai fazer pra te interpretar. Exatamente. Mesmo quando você é a produtora executiva, ainda assim não faz ideia do que eles vão fazer. Você espera que eles façam um bom trabalho, mas tipo, Certo. porque isso é um espelho interessante, quase como se não fosse um espelho, é algo completamente diferente. Então Simplesmente fascinante ali, sim, sim. E quero dizer, coisas como o nosso diretor de figurino, Joseph Lacour, que é incrível, e você vai ver no programa, há tantos detalhes minuciosos. Eu o chamo de FBI da moda, porque ele dá um super zoom nas roupas de todo mundo. E ele encontrava exatamente a cueca que Paul Murdoch usava. Ele encontrava, tipo, exatamente o tipo de camisa que Alex usava, os brincos exatos que Maggie usava. Ele fez isso comigo e eu nunca vou esquecer. Tipo, que eu usava roupas de brechó porque eu era jornalista. Tipo, o guarda-roupa de todo mundo era super chique. E aí tinha o da Mandy, que eram roupas de brechó de 10 anos atrás. Mas essa foi provavelmente a parte mais surreal da experiência. Uma vez cheguei no set e vi Britney usando umas botas que comprei no início dos meus 20 anos. E eu fiquei tipo, ai meu Deus, que estranho. Mas
É incrível, é surreal, é extremamente lisonjeiro. Eu sou obcecada por como ela me retratou. Tipo, eu simplesmente amei. Eu não poderia estar mais feliz. Eu não poderia estar mais feliz com tudo o que os criadores desse programa fizeram. De realmente respeitar as vítimas e respeitar as pessoas envolvidas enquanto atuam. Enquanto também fazem um programa muito envolvente e divertido, o que é realmente difícil de fazer. Tipo, Absolutamente, sim, é excelente. A atuação é incrível. Jason Clarke é simplesmente sensacional. Obviamente, nunca conheci o verdadeiro Alex Murdaugh, mas é parecido o suficiente? Você acha que ele é assustador na série? ah, entendi. Sim, eu já encontrei com ele algumas vezes, o verdadeiro Alex. E Sim. eu tive uma reação física na primeira vez que vi Alex Murdaugh no set, ou Jason Clarke como Alex Murdaugh no set. Comecei a suar um pouco, fiquei tipo, meu Deus. E ele, no set, se transformou em Alex Murdaugh. Ele não era Jason Clarke, falava com sotaque do sul dos Estados Unidos da América, não australiano. E entre as cenas, ele ficava xingando igual o Alex xingaria e ficava bravo como o Alex. Então ele era meio assustador e intenso e na verdade eu nunca cheguei perto dele. Até que eu tive que entrevistá-lo para o Companion Pod, eu tive que fazer isso, mas fiquei animada para entrevistá-lo para o podcast Companion. Primeiro falei isso para ele. Achei que ele era quase mais assustador que o próprio Alex. Ele era tão intenso e às vezes ele lançava olhares para mim e eu não sabia. Ele tem aqueles olhos, É. ele tem um olhar intenso quando quer. Sim, mas ele fiquei impressionada com a capacidade dele de se transformar. Tipo, ele colocava aquela maquiagem e o cabelo e simplesmente se transformava em uma pessoa completamente diferente. Nunca tinha visto isso antes. Sim, ele não faz isso. Todo mundo faz um trabalho excelente. Eu só achei que ele era. Ele lida com a dinâmica de uma humanidade muito profunda, mas também com o narcisismo. Tipo, ele realmente é excelente, é. É simplesmente incrível como ele é tão dinâmico como ator para interpretar uma pessoa assim. Né? E quero dizer, Alex, mais uma coisa sobre ele. Tipo, eu conheço várias pessoas que eram amigas do Alex Murdaugh e foram enganadas por ele. E uma em particular estava me mandando mensagem outro dia enquanto assistia a série e ela disse: "Eu amo isso", porque muita gente não via esse lado mais suave dele e as pessoas não entendiam. Tipo, ela disse: "Eu me senti muito mal por ter sido enganada por ele por tanto tempo". Porque, assim como o resto do mundo, ninguém viu como ele era antes, quando ele era um monstro, ou como ele era quando não estava sendo um monstro. Usando uma máscara. Da personalidade dele, certo? Tipo, e eu acho que é importante de novo que as pessoas vejam isso. E essa é uma ótima mensagem. Tipo, que monstros muitas vezes parecem exatamente como Alex Murdaugh. Tipo, vamos parar de fingir que não é assim e vamos analisar como eles conseguem ter poder sobre as pessoas. Alex conquistava isso com seu charme e Jason retrata isso muito bem. Ele é excelente. Não se esqueça de conferir Murdoch, Morte e Família no Hulu. Muito obrigado por assistir ao vídeo desta semana. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Mais uma vez, obrigado por assistir.